Boa noite, irmãos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje para conversar um pouco sobre o Evangelho. Hoje eu vou falar sobre o tópico, a gente está no Bem-aventurados dos Aflitos, capítulo 5, e vou falar o tópico 26, que é provas voluntárias, o verdadeiro silício. O 27 e 28, onde foi trabalhado pela nossa irmã Fátima, então eu vou partir depois para o 29, 30 e 31. Como a gente tem algum tempinho, textos longos, eu peguei mais uns 2 textos para a gente tentar refletir um pouquinho em cima. Então, eu vou iniciar com o tópico 26. Provas voluntárias, verdadeiro silício. Perguntai se é permitido ao homem abrandar suas próprias... Esta questão equivale a esta outra. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, quanto a paciência e resignação. Um homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males. Não se pode evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, e não é bem-sucedido nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente à outra, visto que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Haverá mérito em alguém buscar aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei claramente. Sim, há grande mérito quando o sofrimento e as privações têm por fim o bem do próximo, porque é caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações só têm por objetivo o bem próprio, porque isso só é egoísmo ou fanatismo. Há que se faça aqui uma grande distinção. No que vos diz respeito pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhe aumenteis o volume. Já de si, por vezes, tão pesado. Aceitai-as sem queixumes e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalho na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusei, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diferente é a situação quando o homem põe a si próprio sofrimento para o alívio do seu próximo. Se suportaste o frio e a fome para aquecer e alimentar os necessitados, e se o vosso corpo disso se repense, fazei o sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para ides a tarda infecta, levar consolação, vós que sujais as mãos curando chagas, vós que privais o sono para velar a cabeça, que é apenas vosso irmão. Em Deus, vós enfim que consumis a vossa saúde na prática das boas obras, eis em tudo isso o vosso silício, verdadeiro e abençoado silício, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração, nem adormeceste nos seios das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituísseis anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, que utilidades rendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provações, já que fugis da luta e desertais do combate? Se queres um silício, aplicai-o a vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações, afligi o vosso amor próprio, enrijecei da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Eis o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus.
Um Anjo da Guarda, Paris, 1863. Então, esse tópico 26, ele vem trazer toda aquela questão que ele vem trabalhando, de resignação, né, diante do sofrimento, que a gente não tenta aumentar nossas provas, mas se a gente for aumentar as nossas provas, né, nesse provas voluntárias, que seja para ajudar nosso irmão, né, porque Jesus já falou, ama a Deus sobre todas as coisas e seu próximo, né, como a si mesmo. Então, se você está ajudando seu próximo, você está ajudando você. Então, aí você está, de todo jeito, é uma prova voluntária que você está se ajudando, né? Está ajudando ele e se ajudando. Isso é bem visto aos olhos de Deus, né? Porque somos uma unidade, né? Somos irmãos. Mas se você... o verdadeiro silício, né? Silício, eu acho que todo mundo sabe, mas quem não sabe, era uma maneira que as pessoas usavam como penitência, né? Que colocavam no corpo, às vezes era um tecido mais áspero, às vezes era metal, né, provocava uma certa dor que seria como uma penitência. E aqui ele vem mostrar que você não precisa maltratar a carne, você precisa da matéria para você evoluir. Você tem que mortificar suas paixões, seus vícios. Então, ele vem trazer isso no texto. E como no finzinho ele fala sobre essa questão da pessoa ser inerte, o que você traz para a Terra se você fica parado? Né? Qual a sua colaboração? Então, eu trouxe um pouco de um texto que está no livro de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Luz Acima. Eu sempre gosto de usar esse livro, ele tem muitos textos que, assim, sempre se encaixam muito bem com os evangelhos. Então, como a gente tem um tempinho, né, porque as outras 3 questões são bem curtas, então eu vou ler esse trechinho do capítulo 41, né, esse texto, que se chama Na Interpretação Rigorista. Juvenal Silva, após longa incursão nos domínios espiritualistas, concluiu que as aflições humanas representavam fatalidade, que a dor constituía inevitável espinho e que não seria razoável imiscuir-se nas questões de auxílio. Não afirmavam os filósofos e instrutores que o indivíduo recebe sempre de acordo com os próprios méritos? Se não era possível modificar a estrutura da semente, por que a audácia de transformar as situações? Examinando todas as teses doutrinárias ao pé da letra, rematava convicto. Para que ajudar? Se o aleijado respira sem movimento e se o pobre sofre miséria e infortúnio certo, obedece a desígnios que não nos compete perturbar. Às vezes, em companhia de amigos íntimos, pilheriava. Se eu der 20 cruzeiros a malfeitor fantasiado de mendigo, provavelmente comprará recurso com que possa atacar o primeiro viandante desprevenido que lhe apareça. Em algumas ocasiões, recorria ao caso da víbora enregelada, que, socorrida pelas mãos de caridoso caminheiro, readquirira o equilíbrio, inoculando-lhe veneno letal. Então, ele estava procurando desculpa para não ajudar, né? Aí, retraído nas interpretações que lhe agradavam, passou a vida paradoxalmente. Aceitava a revelação divina, mas negava o espírito de sacrifício. Se algum companheiro ponderava a inconveniência do rigorismo à frente dos textos sagrados, valia-se das passagens que, de algum modo, lhe garantiam os pontos de vista e observava. O próprio Cristo não asseverou que nem um fio de cabelo da cabeça cairá sem o Pai o queira? Se nossas dificuldades estão dependendo da vontade de Deus, como entender a interferência da criatura? Cristalizando-lhe a estranha atitude mental, tratou de ensimesmar-se na terra. Depois de trancafiar-se na torre falsa do individualismo excessivo, cercou-se de cofres pesados e flores leves no palacete que resumia os mais avançados serviços de conforto moderno. Sentia-se amplamente desobrigado de auxiliar a quem quer que fosse, amelhorou facilmente o que pôde, preservando-se para o futuro. Isso não está muito distante do que a gente vê muita gente fazendo, não, né? No campo teórico era notável e discursor, mas no terreno da ação, Juvenal entregara-se inerme às sugestões que o egoísmo lhe oferecia. Se irmãos de luta lhe batiam as portas, implorando socorro para desamparados, informava, semicolérico: não dou, cada qual recebe o que merece. Onde guardarão vocês a cabeça? Isso é invasão da seara alheia. A beneficência é dever do Estado, não posso interferir com autoridades.
Quando alguém lhe dizia que a dor não esperava por decretos e que a morte não costumava ler portarias governamentais, explodia furioso. Cada espírito se cerca daquilo que merece ou que pede. E lá vinha Juvenal, com vastíssima série de referências às leis regenerativas. Para afirmar-se, escribava em estudos de toda sorte. Recorria a doutrinas orientais e ocidentais. Citava inumeráveis exemplos da própria vida. E ninguém deslocava o parecer. De tempos a tempos, surgiam senhoras caritativas reclamando a benemerência social. Ele, contudo, reagia forte. Perdoe-me, exclamava irritadiço. Mas creio guardarem escassos deveres em casa. De outro modo, não perturbariam o serviço divino, porquanto a caridade pedichona não se harmoniza com a justiça. Se vocês soltarem todos os malfeitores presos à graça do sofrimento adequado, o que seria do mundo em que vivemos? Saibam que não os acompanham, sou adversário da desordem. Invariavelmente, retirava seus protetores de necessitados, em meio à tristeza e ao desapontamento. Então, a gente vai chegar agora na hora do desencarne, né, do Juvenal. Invariavelmente, retiraram-se, né, os protetores, em semelhante rumo, prosseguiu Juvenal até a desencarnação, vindo da qual entrou em aflitivo isolamento. Vivia a esmo, como que envolvido numa coluna de neblina espessa. Lamentava, chorava, pedia auxílio, mas em vão. Pressentia a passagem de muita gente em torno dele, mas ninguém lhe prestava atenção. Apareceu toda a vida um momento em que o desventurado foi atendido por um mensageiro de assistência divina. Valendo do ensejo, lastimou-se, suplicou, exigiu. Afinal, declarava em desespero, não foram criminoso um perverso. O enviado de olhar translúcido e coruscante informou calmo. Filho, cada qual recolhe o que planta. A árvore do egoísmo não produz flores de cordialidade. Juvenal desfez-se em explicações. Acusado pela consciência, pretendia argumentar contra si próprio. Se não praticar a maior soma de bens, é que supõe conveniente e não dever contrariar os dispositivos das provações remissoras. Sim, acrescentou o emissário sereno. De acordo com o mesmo princípio, compreenderia agora a solidão. Quer dizer, exclamou Silva desalentado, que deveremos invadir os celestes desígnios. O mensageiro, porém, esclareceu sem perturbar-se. Se a dor humana é lavoura de renovação para quem sofre e resgata, é também sementeira sublime para todos aqueles que desejam plantar o bem imperecível. De outra forma, Jesus não precisaria imolar-se na cruz por nós todos. O interlocutor escutava admirado. Antes, contudo, de sua argumentação, o venerável socorrista indagou direto. Juvenal, se você, quando via alguém aproximar-se de sua porta ou de sua personalidade, conhecia de tão perto a questão do merecimento, nunca pensou que a sabedoria e o programa de Deus atuavam em cada acontecimento através de ligações invisíveis, porque o sofredor necessitado já se faziam dignos de seu amparo e de sua proteção? Silva, que não obstante egoísta, recorria ao raciocínio e à lógica, perdeu o gosto de responder, mergulhou a cabeça entre as mãos e começou a meditar. Então, acho que esse texto vem trazer um pouquinho sobre isso, sobre o agir, sobre o não ser inerte, sobre ajudar o nosso irmão, porque ele teve tantas chances de ajudar, né? O quanto ele teria evoluído se ele tivesse ajudado aqueles irmãos que procuraram, mas ele preferiu ficar inerte porque achava que cada um tinha o que merecia, né? Esqueceu que estamos todos interligados, né? E minha prova pode estar dentro da sua prova e a gente pode todo mundo se ajudar, e assim todo mundo poderia evoluir junto. Mas a gente vai chegar um pouquinho ainda, a gente ainda vai falar sobre essa questão de unidade mais para frente. Bem, eu vou pular o 27, 28, que Fátima já falou ontem, e vou para o 29. Né? A partir de agora, são 3 perguntas que vão ser respondidas por São Luís. Então, 29, né, o sacrifício da própria vida. 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la com as próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil a sua morte?
E ele responde, né? Que o homem se mate, ele próprio, ou permita que outrem o mate, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, havendo por conseguinte suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir sua ação e desculpá-la aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, procuraria viver para defendê-lo e não morrer, visto que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com intenção premeditada, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Isso aqui, Antônio já falou um pouco sobre essa semana, a Fátima falou sobre a questão da intenção. Né? Se ele não tivesse a intenção de tirar a própria vida para diminuir o seu sofrimento, né, suas provas que ele tem na vida, né, aí sim seria mérito. Mas se o intuito é esse, é abreviar a sua vida, então aí ele já tem uma intenção, né, diminuir seu sofrimento. E estamos aqui para sofrer justamente para evoluir. Porque, infelizmente, né, a gente evolui, mas tem que ser na dor, né, muitas vezes é na dor. A gente tem que deixar morrer algumas coisas, algumas paixões, alguns vícios, algumas coisas que atrapalham a nossa vida para poder a gente florescer. E eu peguei um outro livro, que é um texto bem pequenininho, que também fala sobre a questão dessas provas, que é o Respostas da Vida. É pelo espírito André Luiz, né, de Chico Xavier também. No capítulo 14, tem assim, Antes do Berço, que vem justamente tratar de tudo que a gente está aqui está passando agora, a gente escolheu antes de reencarnar, antes do nosso berço. Então, por que a gente abreviar, né? Se a gente escolheu, a gente tentar conseguir vencê-lo, né? Para uma próxima reencarnação, a gente ter novas provas e novas evoluções para seguir. Então, o capítulo 14 se chama Antes do Berço. Antes do berço, na espiritualidade, examinando as suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, terá você pedido a deficiência corpórea que induza a elevação de sentimentos, a enfermidade de longa duração, capaz de educar-lhes os impulsos, essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina, determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento, a agressividade exagerada, o complexo psicológico que lhe renove as ideias, o lar amargo, onde possa aprender quanto vale a afeição, o traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social, a fim de esquecer enquistações de orgulho, o reencontro com o adversário do passado, então na forma de parentes difíceis, atendendo a resgate de antigos débitos, a impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais, a internação passageira em ambiente de pauperismo, de maneira a desenvolver a própria habilidade no trabalho pessoal, aceita as dificuldades e desafios da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Então, esse livro vai dar vários exemplos de nossas provas que foram pedidas, né? Então, que a gente nunca pense em abreviar, a gente está no meio de suicídio, né? Mas pense em superar. E ele caminha para a próxima questão 30. Se o homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo previamente que sucumbirá, porque pode o seu ato ser considerado suicídio? São Luís continua respondendo, né? Desde que não haja intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas apenas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de que morrerá. Mas aí, depois disso, ele questiona. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um meio inesperado de salvação para um momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Muitas vezes, a providência quer levar a prova da resignação até o último limite, e então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860.
Né? Nessa pergunta, eu nem peguei nenhum texto complementar, porque eu acho que ele é bem claro quanto a isso. Né? Se você tem a intenção de ajudar seu irmão, se tem uma casa pegando fogo, né? Você tem a possibilidade de você, né, desencarnar tentando salvar alguém ali dentro, e mesmo assim você vai, lógico que é bem-vindo, você está tentando salvar um irmão. E quem disse que você vai morrer, né? Porque não pode ter uma providência divina e você conseguir salvar. A gente já viu isso tantas vezes, né? Em vários acidentes, em vários desastres que a gente teve, né? Brumadinho, pessoas que se jogaram para ajudar as outras, prédios queimando, que pessoas escalaram sem escada nenhuma, podendo cair e falecer, mas conseguiram. Bem, várias coisas. Então, ele vem mostrar isso, né? Que é uma coisa que a gente já vê no dia a dia. E ele vai para a questão de 31, que é a nossa última questão de hoje. Que é proveito dos sofrimentos para o trem. Os que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmo, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para outros? E São Luís continua respondendo. Esse sofrimento pode ser de proveitoso para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribui para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero de suas funestas consequências. São Luís, Paris, 1860. Eu estava lendo Paulo Estevam essa semana e tem um trecho que Paulo conversa com Barnabé, quando ele vai começar a fazer a evangelização dos gentios, que eles começam a viajar. E tem um trecho que eu achei bem bonito, que ele fala sobre essa consciência da gente entender um pouquinho, né, sobre... Peraí, deixa eu ligar um pouquinho. Sobre essas provas. E ele fala assim, porque ele falava que tinha que atender também os doentes, mas que também a gente não podia esquecer que o mais importante era a iluminação do espírito. Aí ele fala, se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do evangelho e da exemplificação do mestre renovaria as noções de dor e sofrimento, que é o que a gente vem falando aqui. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas do Pai amoroso a filhos inquietos. E eu achei fantástico ele falar isso, porque eu achei que encaixou muito sobre essa questão da resignação, da gente aceitar o sofrimento, entender que é uma providência divina. Bem, eu estou com um tempinho, né? Eu terminei o que eu trouxe para vocês, mas como ele está falando sobre desencarne, todo mundo sabe que eu gosto de alguns poemas e que eu gosto de Gibran, e ele tem um texto sobre a morte que eu achei bem interessante para refletir também. Eu vou terminar com ele para abrir para vocês me ajudarem nas interpretações. Deixa eu só abrir aqui no Kindle. Pronto. É o capítulo que ele fala sobre a morte. Esse é um livro que é um mito e que cada parte do livro fala sobre algum sentimento. Era um sábio que morava numa ilha e ele ia embora e as pessoas ficaram todas querendo saber, aprender alguma coisa com esse sábio. E começaram a perguntar a ele sobre o amor, sobre os filhos, sobre a saudade. E tem uma hora que pergunta sobre a morte. E é esse trecho que eu vou ler para vocês. Chama Sobre a Morte. Então, Almitra falou, que era uma sacerdotisa da ilha. Agora perguntamos sobre a morte. E esse texto vem trabalhar um pouquinho, né, só para introduzir, que ele vai começar a falar sobre a morte. Ele se baseia muito na filosofia grega, né? Então ele está muito envolvido com, vamos dizer, com Platão, quando ele envolve esse poema. E Platão falava que sobre a questão da imortalidade da alma. E ele falava que nosso corpo era nosso cárcere, né? E o nosso espírito era o prisioneiro. Então, ele falava que a gente tinha que aprender a calar o cárcere e escutar o prisioneiro, que é o nosso espírito, né? Então, é disso que ele vai tratar durante esse poema. E ele é um poema bem bonito, eu acho que vale a pena a gente ler. E ele começa. Querem conhecer o segredo da morte?
Mas como podem descobri-lo, a não ser que o busque no coração da vida? Então, ele começa a falar sobre essa questão do espírito. Você está nos dois planos, e você é espírito nos dois planos. Mas ele quer que você aprenda isso na vida, que você consiga calar um pouco suas paixões, a questão material, e consiga se conhecer no seu consciente como espírito. Aí ele fala: a coruja, cujos olhos noturnos são cegos para o dia, não pode desvendar o mistério da luz. Aí eu vendo umas interpretações de uma filósofa chamada Lúcia Helena, e ela compara essa parte dos olhos noturnos, né, como se a gente também fosse um pouco essa coruja, que a gente não consegue enxergar a luz, a gente só consegue ver no noturno, na escuridão. Porque a luz, ela fazendo uma comparativa com o mito do Platão, da caverna, quando o homem consegue sair da caverna, ele começa a sentir dores, porque ele não tinha iluminação dentro da caverna. Então, ele vê a luz. E naquele momento ele tem um sofrimento, ele sente dor nos olhos, mas logo depois ele consegue enxergar o céu, as árvores, as flores, os animais. Então ele vê a beleza divina. Mas para isso ele teve que sentir um pouco de dor. Então aqui que fala que muita gente tem essa consciência de coruja que só consegue enxergar na escuridão, não consegue chegar na luz, né? Que é a sua consciência, que é o divino. É isso que ele vem dizer aqui. Ele continua. Se quiserem, de fato, conhecer o espírito da morte, abram bem o coração ao corpo da vida, pois a vida e a morte são uma, assim como o rio e o mar são um. Aí ele vem comparar o rio e o mar ser só um, porque é exatamente a questão da unidade, né, de sermos unidade. Novamente, ele vem se referir a essa questão da imortalidade do espírito. Então, que ele quer que a gente reflita sobre a questão da matéria e o espírito nesse plano. Que a gente consiga deixar de lado a questão da matéria, que a gente saiba viver com a matéria, porque é necessária na posição que estamos hoje, mas que a gente não esqueçamos que somos espíritos e que somos um só, né, nos dois planos. E ele continua: na profundeza de suas esperanças e de seus desejos jaz o conhecimento silencioso do além. E como sementes, sonhamos sob a neve, o coração de vocês sonha com a primavera. Confie nos sonhos, pois neles está oculto a porta para a eternidade. Então, aqui ele fala que somos sementes, né? E realmente somos sementes, todos nós somos sementes. Fomos criados iguais, né? Somos uma semente que vai evoluindo, que vai crescendo, que vai dando fruto, né? Estamos sempre em evolução. Cada reencarnação a gente cresce um pouquinho mais. Mas todo mundo tem essa semente dentro. Deus criou todos iguais, né? Simples e ignorante, aquela sementinha para crescer e frutificar. O medo da morte é como o tremor do pastor, aqui o pastor como camponês, ao ficar diante do rei, cuja mão ele ergue para honrá-lo. O pastor não está alegre por trás de seu tremor, por poder usar a insígnia do rei. No entanto, não está mais ciente do seu tremor. Ele está dizendo aqui que o camponês ficou com tanto medo quando viu o rei lá, que ele podia honrar ali o rei, mas ele ficou com medo de falar com o rei, ele se segurou no tremor, no medo, no lugar dele se entregar, né? Aqui o rei é a representação do divino, né? Da superioridade divina. Então ele ficou ali preso no medo, como muitas vezes a gente fica, né? Nos nossos medos, nos nossos vícios, a gente fica preso ali, nas paixões. E aqui ele compara com o camponês, que vê o rei e naquela hora só consegue se ligar ao medo e ao tremor de falar com o rei. E ele continua. Pois o que é morrer se não expor-se nu ao vento e derreter sobre o sol? E o que é cessar de respirar se não libertar a respiração de seus mares incessantes? Né? Nesse caso, a libertar a respiração é como a libertação do espírito. Os mares incessantes é justamente essa questão material que a gente vive. Para que possa erguer-se, expandir-se e buscar Deus livremente. Apenas quando vocês bebem do rio do silêncio, podem realmente cantar. Né? E o silêncio aqui é a questão da busca da consciência, é calar, né, essas nossas sombras para poder escutar o consciente que é Deus, que é o nosso divino. E quando atingirem o topo da montanha, deverão começar a escalar. E quando a terra exigir seus membros, então deverão realmente dançar. Né? Então, quando a gente ali não existe mais matérias, você realmente está livre, você pode dançar. Né? E é isso. Terminei.
Muito obrigada e espero a ajuda de vocês agora. Muito obrigado, Cristiane. Parabéns pela sua exposição. Eu acho que ficou bem compreendido, mas ainda assim, vamos dar oportunidade aos nossos irmãos para um a um irem abrindo os seus microfones e poderem se colocar. Então, a partir desse momento, quem desejar fazer alguma colocação ou uma pergunta, pode fazer. Antônio, eu pedi a palavra aí, acho que você não viu. Sim, não vi. Pode não. ser? Mas pode falar. Esse texto aqui sacrifício da própria vida, né? Quando Cris cita... Cris, antes de tudo, muito obrigada, a sua explanação foi realmente fantástica. E boa noite a todos. Quando ela trata desse sacrifício da própria vida e que ela expõe, tipo, a casa estava pegando fogo. Ah, claro, vai ter os profissionais, né? Os bombeiros para acudir. Mas naquele momento teve uma pessoa voluntária que quis ajudar, teve a intenção de ajudar, certo? E ela teve a intenção de ajudar e de não se pôr em perigo para morrer, em nenhum momento. Eu compreendi isso. Então, ou muitos, da área de enfermagem, nesse momento do coronavírus, sou aposentada. Então, tive a condição de querer ir ajudar, porque a mãe do rapaz, ele não estava com coronavírus, era outro problema, a mãe do rapaz era uma idosa, tinha 2 irmãs de risco, são bem mais velhas, e tem problema de pressão, de diabetes, enfim. Mas eu fui bloqueada, porque mesmo eu paramentada, eu fui bloqueada a ficar e entrar no hospital. Aí, eu só morro, eu só desencarno no dia que Deus quer. Eu penso dessa forma. Então, eu não vou me expor. A minha intenção não foi me expor. Eu estava me resguardando. No início, eu tive muito pavor do coronavírus. Hoje eu estou tranquila. Porque eu sei as minhas proteções, eu sei a minha intenção, como o Cris falou. A intenção foi o quê? De ajudar. Mas aí, eu quis ajudar, mas eu fui bloqueada. Por quê? Pelos homens daqui, pelos médicos. Porque eu era aposentada, eu já tenho 60 pontos alguma coisinha, então eu estava bloqueada. Essa questão que, puxa, você quer ajudar, você quer ser voluntário, mas você não pode. Por quê? Porque, eu tenho meus cuidados, mas eu não posso. É só isso. Muito obrigada. Passo a palavra, Antônio. Muito obrigado, irmã Kátia, pelo seu testemunho. Está um tema para nós refletirmos profundamente. Com licença, parece uma contradição, né, a coisa? Não, mas é isso mesmo, a gente tem que refletir, tá? Vamos refletir e vamos ver o que é que os nossos irmãos têm a dizer sobre isso e sobre o texto que foi lido e que foi explanado por nossa irmã Cris, tá bom? Obrigado. Vamos passar a palavra para outro irmão que queira se pronunciar. Antônio, primeiramente, eu queria parabenizar a Cris, como sempre, maravilhosa a explanação dela, perfeita. E eu queria colocar aqui um texto do livro Memórias de um Suicida, né, um livro de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Eu comecei a ler esse livro, e tem aqui, logo no primeiro capítulo, tem uma observação que ele fala, né, que explica como é que se dá a questão do suicídio, o que é que acontece com o espírito, né? E eu queria ler aqui para a gente eu acho que todo mundo já sabe, mas para quem não sabe, né?
Após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhes cabe, será sempre necessário o estágio numa anticâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que seja naturalmente, entre aspas, desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, conquanto geralmente penosa. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada, tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas, outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. Em se tratando de suicidas, o caso assume proporções especiais, por dolorosas e complexas. Estes aí se demorarão, geralmente, o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram, trazendo carregamentos avantajados de forças vitais animalizadas, além das bagagens das paixões criminosas e uma desorganização mental, nervosa e vibratória completas. É fácil entrever qual será a situação desses infelizes para quem um só bálsamo existe, que é a prece das almas caritativas. É isso aí. Aos nossos irmãos suicidas, precisamos de fazer muita oração, como nosso irmão Marcos nos lembrou. Eles precisam muito das nossas preces. É isso aí, meu irmão. Devolvo para você. Muito obrigado por essa leitura, pela sua observação, e vamos continuar com os nossos microfones abertos para que outros irmãos possam se colocar. Alguém mais quer fazer uma colocação? Bom, meus irmãos, então, eu vou fazer só aqui uma breve alusão aqui ao capítulo 26, Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício. Vamos lá. Aqui ficou bem resolvido para mim que nós devemos aceitar as nossas provações, as nossas oportunidades, e nós devemos aumentar, a não ser que sejam para benefício dos outros. Todos esses itens que nós lemos, eles são complementares. Então, devemos fazer sim o aumento dessas provas, dessas situações que nos levam muitas vezes ao risco da própria vida, sempre que seja em benefício dos outros. Quando seja em nosso próprio benefício, quer dizer que daquele sacrifício só eu saio beneficiado, alguma coisa está errada. Porque o que nós fazemos, o que Deus faz, o que os santos fazem, é para benefício de todos. Então, eu vejo assim. Quanto à questão seguinte, que é a questão número 28, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Nós tivemos até a oportunidade de conversar um pouquinho isso com a nossa irmã, Cátia, e eu queria dizer só isto aqui, que nós temos que nos lembrar que por muita boa intenção que nós tenhamos em ajudar, muitas vezes nós não temos
nem sequer a mínima ideia do que estamos fazendo. Nós temos que ter a confiança em Deus, sabendo que em Deus não existe injustiça, nem impiedade. Nosso Pai Criador e as leis que Ele criou, as leis da natureza, as leis divinas, são santas, justas e caridosas. Aqui diz um irmão nosso: por acaso sois tão orgulhosos para tomardes em vossas ignorantes mãos as sublimes, piedosas e caridosas provas que Deus vos concede a todos em sua infinita misericórdia e bondade? E ele continua aqui: quantas vezes vós outorgais para vossos filhos provas que, embora lhes sejam penosas, são efetivamente para seu melhor benefício e avanço? Sim, meus irmãos, quantas vezes nós fazemos isso por nossos filhos, tomamos decisões para eles que sabemos que eles vão sofrer, mas que através desse sofrimento eles vão aurir de uma condição melhor. Então, meus irmãos, isso de estarmos pensando e nos outorgamos juízes, né? E saber se é melhor desligar a máquina, se é melhor a máquina continuar ligada, é muito complicado, porque eu acredito na justiça divina. Como Fátima disse ontem, foi ontem? Não. Foi ontem. Fátima disse que realmente ela já pensou desse jeito. Eu também já pensei desse jeito. Então hoje eu tenho cuidado, porque quem sou eu? Quem é o mais sábio dos homens em comparando com Deus? O que é que esse homem sabe? O que é que eu sei? Vamos refletir, meus irmãos. Aqui, quanto a sacrifício da própria vida, continuamos, às vezes. Essa mesma questão de que só vale a pena o sacrifício da própria vida se for para o bem comum, se for para o bem de todos. Naquilo que eu me exponho para me beneficiar somente a mim, não tem benefício, não tem recompensa, porque estarei fazendo para meu próprio deleite. Seja qual for a razão, posso até estar equivocado, mas eu estou fazendo para mim, não estou fazendo para os outros. Então, temos que raciocinar. Aqui eu tenho uma pequena observação. Aqui diz o seguinte: o sacrifício da própria vida somente é valoroso quando feito em favor do seu próximo. Quando uma pessoa se torna soldado de uma causa nobre para levar a liberdade, para levar a justiça divina para as populações e para os seus irmãos, armado ou desarmado, mas que eu faça pela bondade, pela caridade, pela verdade que o Evangelho nos traz. E nós vemos, meus irmãos, que existem inúmeros soldados da paz que nunca usaram na violência, mesmo sendo vítimas dela. E ocorre aqui Gandhi, na sua fase mais evoluída da vida, em que ele beneficia a população da Índia, né? Conquista a sua independência e tenta levar a justiça para as suas populações.
sem nunca ter disparado um tiro. Um outro soldado, que nós também, volta e meia volta, falamos nele, é nossa irmã, Dulce, que fez também do amor e da caridade as suas armas em benefício dos outros. Seus sacrifícios foram bem aproveitados. Madre Teresa de Calcutá, inúmeros outros, Cristo, são os soldados da paz e do amor. Vale a pena sacrificar a vida com esse propósito. O proveito dos sofrimentos para outrem é nessa mesma linha. E então, o oferecimento voluntário, né, que nossa irmã Kátia, ela colocou no seu testemunho, né, ela fez o certo, ela se ofereceu. No meu ponto de vista, me permitam. O seu oferecimento voluntário é nobre, porque ela se colocou à disposição de ajudar. Porém, muitas vezes, quando nós queremos ajudar, nós somos barrados, né? Isso faz parte. Porque em fazendo a minha obrigação, que é me oferecer, eu argumento, eu mostro minhas competências, eu quero ser útil, mas também é ponderado o risco. E se eu fizer a minha parte, se eu não for aceito, eu tenho que fazer unicamente duas coisas. Tenho que me manifestar humilde e tenho que me manifestar resignado, porque eu fiz a minha parte. Estou ali para me oferecer. Estou ali para ser útil. Mas em não podendo ser, pelos motivos que quem me poderia aceitar me denega essa oportunidade, eu tenho que aceitar. Faz parte dessa minha prova. Faz parte desse meu caminho. Talvez eu precise de aprender a ter paciência e a ter confiança. Que quando chegar a minha hora de ser útil, eu serei, independentemente de quem não queira que eu seja. É assim que eu vejo, meus irmãos. Agradeço, meus irmãos, esta oportunidade de falar e vejo que o senhor Inácio gostaria de se colocar. Eu agradeço a oportunidade. Meus irmãos, é sempre gratificante estar com vocês. Parabéns, Cristiano, pela sua disposição. E a temática, ela é envolvente. Existe um vídeo curto de uma amiga fazendo uma indagação a Raul Teixeira. Ela pergunta, bom, se nós somos prisioneiros do corpo físico, o desencarne é uma libertação? E ele responde, é uma libertação quando a gente vem se libertando em vida. Como o desencarne é uma prisão quando nós nos aprisionamos em vida. Esse é um ponto de reflexão e é justamente associado ao que a nossa irmã Fátima expôs na leitura do livro Memórias de um Suicida. Se eu fosse alguém que estivesse tendente a tirar a própria vida, ouvindo o relato que ela fez, eu desistiria na hora. Então, nós precisamos pesar e medir muito as nossas palavras. Nós estamos na vida nos libertando ou nos aprisionando à materialidade?
nós estamos buscando nos espiritualizarmos ou animalizarmos-nos mais ainda. Porque é a questão, utilizando o depoimento da Kátia, já que não me foi permitido, eu fico em paz, porque eu fiz o que foi possível, que era me colocar à disposição. Vale a minha intenção e a minha consciência fica em paz. Nós temos, e o que nós estamos fazendo, no meu entendimento, é trabalhar a nossa libertação em vida. Ele diz aqui no item 26, as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, quando se fala em paciência, se fala em saber lidar com situações dificultosas, aguardar o momento ajustado. Ter resignação é ter a convicção de que aquilo que nós passamos deve ter resultados negativos, positivos, ao invés de tão somente negativos. Quando alguém pensa em eliminar a própria vida, é porque ele não está forte o suficiente para encarar as dificuldades que ele vivencia. É isso que induz as pessoas a tentar eliminar a sua vida. E no item 29, tem algo que nós precisamos analisar. Que o homem se mate ele próprio ou permita que outrem o matem, o objetivo é sempre de abreviar a própria vida. Havendo, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir a sua ação e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Essa frase é profunda, porque ela diz que nós, lá no nosso íntimo, sabemos que é errado. A gente quer arranjar, arrumar, enfeitar, dizer que é algo bom, mas a gente sabe que não é. Lá no nosso íntimo, para os nossos próprios olhos, para a nossa própria consciência, a gente sabe que esse ato, ele não é glorioso. Ah, o cara que suicida, o cara tem que ter muita coragem para se matar. Não, é muita fragilidade. Aquele que se suicida, ele está fragilizado. Ele tem que receber apoio. E uma coisa, as pessoas não pensam em suicídio tão somente no mês de setembro. A campanha tem que ser constante. Precisamos pensar muito nessa questão de campanhas. Agora o mês de setembro é o mês, me perdoe, mas é minha opinião. Eu tenho aqui, desde o 3º mês, que nós iniciamos o nosso estudo, que alguém me ligou pedindo ajuda para um sobrinho que estava tentando suicidar-se. Graças ao grupo, ao trabalho de equipe, à colaboração de cada um de vocês, esse nosso irmão, graças a Deus, está em paz. E mesmo assim, ele permanece aqui comigo. Esse garoto não estava tentando suicídio em setembro. Mas ele foi ajudado. Porque nós estamos buscando exatamente aplicar o que o Cristo nos ensinou. Fazer ao nosso próximo o que a gente quer que ele nos faça. Então, meus irmãos, nós temos que estar na mesma condição que Kátia, disponíveis a qualquer momento para socorrer o necessitado. Não importa qual seja a situação. Nós estamos tentando, em vida, nos libertar da animalidade.
nós queremos ser cada vez mais espírito e menos matéria. Com um objetivo apenas, de quanto mais espírito, maior a condição de ser útil, de servir, e não de ficar como uma estrela brilhante a iluminar não sei o quê. Não, nós queremos servir. Novamente, agradeço a oportunidade e minha gratidão ao grupo. Que possamos ficar em paz.